Estimado público, é assim geralmente que começa, né, um mestre de cerimônias no circo, aquele apresentador do circo, quando tá ali no picadeiro, e começa, estimado público, antes, né, antes, quando passa aqueles carros de som na rua, tem aquela chamada, né, aquela vinhetinha, aquele slogan que é, como é que é? Hoje tem marmelada? Tem sim senhor. Hoje tem CPI do Covidão? Tem sim senhora. Gente, o que foi o Pazuello nessa semana, nessa CPI, nesse grande circo chamado Brasil? Vou te dizer, se o exército brasileiro tiver alguma dificuldade em dar um nome para o próximo blindado, o carro de combate, ou que chamam de tanque de guerra, os paisanos chamam de tanque de guerra, dá de Pazuello, cara. Porque, olha, não pode até ser que ele não mereça em cima de um comparado com o general Osório, né? História da cavalaria, praticamente o pai da cavalaria. Mas, rapaz, ele honrou a farda que veste, ele honrou as 3 estrelas que ele tem ali como general de divisão, enfim, da arma intendência. Intendência, né? Me parece que é o que dá suprimento para o exército, não é isso? Pois é, então um dos inquirimentos. Não, teve vários. Eu vou até mostrar os inquirimentos aqui para exemplificar quão palhaçada foi. E ele parecia mais um blindado, um carro de copa, porque ele mandou um petardo logo no começo. Ele já começou com a sua carta de apresentação, o seu preâmbulo, dizendo aqui: verás que um filho teu não foge à luta. Porque ele já estava com habeas corpus. O STF deu um habeas corpus frente aos inquirimentos e às ameaças feitas por essas pessoas totalmente desqualificadas e despreparadas que estão à frente dessa CPI, já tendencioso, o relatório já está pronto, enfim. É tanta informação que de repente eu vou tentar passar para vocês com palavras e vai ficar muito confuso. Já me vem Mara Garibe, já me vem um certo Bosta, já me vem o próprio Renan Calheiros tomando invertidas monstruosas. Sabe, o Randolfo Rodrigues totalmente perdido nos seus inquirimentos. A Cátia Abreu falando um monte de groselha, metendo acusação, querendo. A Simone Tibet lá, pelo amor de Deus, é só bobagem. Só bobagem. Relatório pronto. Vamos começar pelo começo lá. Na sua carta de apresentação, o general falou: verás que um filho teu não foge à luta, não. Nem teme que a gente adora a própria morte. Ou poderia até ter falado um pedaço da canção do exército lá: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. E foi exatamente isso que ele fez. Abriu fogo pra cima desse patife, desses canalha. Meteu fogo no parquinho, no cirquinho da CPI. Bom, vamos começar ali. Porque eu acho que foi a parte mais importante desses inquirimentos, foi quando, no momento da CPI, o general Pazuello estava fazendo a explanação, aí ele foi interrompido pela senadora aqui de São Paulo, a Mara Garibe, filha do Celso Daniel, toda aquela história do PT, é uma cadeirante, que tem acesso, enfim, é uma pessoa especial, né, que tem dificuldade de acesso. E teve a maior votação. Não, ela realmente era uma pessoa capacitada. Não fala que ela não é uma pessoa incapacitada, mas ela deixou bem claro o que era a CPI, um circo, um palanque eleitoral. E principalmente que o relatório já está pronto. Pouco importa o que o cara está respondendo lá, parece que já está pronto o relatório. Eles só querem adequar algumas respostas e dirigir algumas respostas para quê? Para que bata com o relatório. E não foi isso que o general apresentou para eles. Apresentou as armas das quais ele tinha, inclusive foi muito municiado. Era rajada, era petardo, era, sabe? Isso em combate direto a gente fala massacre, sabe? É fogo à frente inimigo, fogo é uma coisa. E o Pazuello, como um grande estrategista, como um general, né, um general de divisão, ele mandou um ataque, o termo técnico parece um ataque supressivo de defesa. Ele passou a mostrar para, enfim, o seu oponente, o seu inimigo, porque a maior parte dos inquisitores daquela CPI se apresentavam como inimigos. Então o ataque foi de supressão e defesa. Primeiro ele se apresenta como, de repente, uma pessoa que estaria despreparada, não condizente com a resistência ou do ataque proposto por parte dos senadores.
Na arte da guerra, a gente também tem uma situação que é aquilo: você se apresenta como se fosse um covarde, e na verdade você suprime em cima do ataque, em cima desse contra-ataque, dessa contraposição, a defesa do seu oponente, do seu adversário, do seu inimigo. Perfeito, magistral, checkmate. Basicamente ele acabou com a CPI como um tanque. Mas a gente tem os vídeos e eu quero colocar os vídeos para você. Vamos apresentar os vídeos para você para ficar bem mais claro. Isso que o senador Renato está fazendo é sim ou não. Eu gostaria de colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Os senhores podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. A negociação é feita no nível da equipe de negociação. Foi isso que eu quis dizer. Então, objetivamente, ministro, quem decidiu por não responder às propostas da Pfizer? Eu acho que o senhor precisa compreender a pergunta que o senhor fez. Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa. Obrigado pela sua pergunta, ela já nos coloca de frente para uma posição fundamental e eu vou colocar de forma bem clara. Só na 12ª Região Militar eu tinha 5 hospitais sob a minha guarda. Toda a saúde de 30 mil homens estavam sob a minha responsabilidade. E ações de saúde, ações de contratações de empresa para fazer a parte de saúde privada também em paralelo. Só na 12ª Região Militar. Na Operação Acolhida, toda a saúde dos 600 mil venezuelanos que passavam por lá estavam sob a nossa responsabilidade. Desenvolvemos, em conjunto com o Ministério da Defesa, equipes de saúde em todos os níveis, inclusive com transferências, com operações, com partos, com tudo. Só no comando da base logística do Exército, eu tinha, além das estruturas de saúde normais de um quartel, eu tinha um hospital de campanha nível 3 da ONU, que no meu comando nós recebemos o nível 3, que é o de prontidão máxima da ONU, permitindo desdobramento completo em qualquer lugar do mundo. A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de ministro da Saúde? Missão cumprida. Em 2020, quase 82,8 bilhões de rotinas do SUS foram transferidos. Recursos de rotinas originais do SUS. E 32 bilhões a mais para combater a Covid-19, totalizando 115 bilhões de reais. Em 2021, até a presente data, foram 30 bilhões para rotinas do SUS e 4,2 bilhões para combater a Covid-19, totalizando 34,2 bilhões de reais. Isso apenas fundo a fundo, com execução direta para estados e municípios. Além das transferências de recursos para estados e municípios, fundo a fundo, o Ministério da Saúde entregou equipamentos, insumos, medicamentos e imunizantes para todos os estados e municípios da Federação, no valor de 46,5 bilhões em 2020 e 11,2 bilhões em 2021. Nunca, repito, nunca se investiu tanto em saúde em publicamente foi postada. Nunca foi dada postagem em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Uma ordem, ela é uma ordem direta, verbal ou por escrito. Nunca foi dada. Queria lembrar que o presidente da República, ele fala
Ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante-chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente político. Ele se pronuncia como agente político. Então, quando ele se pronuncia, quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se posiciona como agente político também, daqui para lá. Então, eu queria dizer que a posição de agente político dele ali não interferiu em nada do que nós estávamos falando. Não foi falta de dinheiro. O presidente Bolsonaro não teve um presidente que tivesse passado mais dinheiro para os estados e municípios, como o presidente Bolsonaro faltou. Isso eu vou perguntar quando a gente estiver aqui. Se os colegas permitirem que a gente busque a verdade, o presidente desse consórcio Nordeste, o coordenador geral, que é o Dr. Gabas, foi ministro da Dilma e que coordena esse consórcio Nordeste, que recebe dinheiro de todos os estados do Nordeste. Essa segunda compra, a um preço de R$150 mil cada respirador, foram 300 respiradores, senador Alessandro Vieira. Até hoje não chegaram. Eu vou solicitar, olha a sanha vingadora se apresentando na CPI. O foco é o presidente. Quando fala dos estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula? Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan. Mas não fui eu que muda falei. A bula por decreto. Vossa Excelência representa. Renan, quis mudar. Muda a bula por decreto. Por decreto. É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Vossa Excelência foi ministro de Justiça. É diferente para um governo que governa por decreto. Senhor presidente. É diferente para Vossa Excelência deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator. Agora, se quer ouvir alguém que dá conselho para o presidente da República, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele aqui e vê se não influenciou alguma coisa. Eu vou, como membro da CPI, senhor presidente, vou apresentar um requerimento convocando pastor Silas Malafaia à comissão. Tem que falar pichulé, ele lembra do Lula, ele deve estar preocupado com isso. Não é nada disso. Aquilo ali é uma despedida. Eu exijo respeito, viu? Exijo respeito. Pichuleca, famoso com Lula. E baixa esse dedo, Razão. Baixa esse dedo você para dar uma coisa. Senador, baixa a orelha para falar comigo. Senador Flávio. Por quê? Quem é você? É mais do que eu e quê? Você é mais do que eu e quê? Por que você está apontando o dedo para mim? Você vai ter que tomar providência. Por que você está tirando dessa onda? Preste atenção aqui no meu depoimento. Você quer que eu fale de outras coisas? Não vou. Posso falar do que você quiser também, você quer? Respeito. Senador Flávio, senador Bento. Olha no chuveiro. Painel coronavírus do Ministério da Saúde coloca as letras de recuperados com tamanho maior do que os casos confirmados e os óbitos. Porque nós temos que apoiar aí de uma forma clara o grande esforço para salvar vidas. Porque por mais que qualquer laboratório impusesse qualquer cláusula, essa cláusula é declarada leonina. Primeiro compra, para depois discutir o contrato. Muito obrigada, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senadora Mara Gabrilli. Senhor Eduardo Pazuello, se o senhor quiser responder, nós concedemos 2 minutos aí para... Em 2 minutos eu vou... Senadora, muito obrigado. Concedemos 3 minutos. Pelas suas perguntas. Ô, presidente. Pois não. Será senadora? que eu poderia usar os minutos da resposta dele para fazer mais uma pergunta? Perfeitamente. Bom, vamos organizar... Porque então, na verdade, por favor, senadora. eu não estou nem interessada na resposta dele. Vamos organizar... Porque, então, na verdade, por favor, senadora. eu não estou nem interessada na resposta dele.